Olá pessoal, estamos aqui novamente reunidos para mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou acompanhado dessa vez da nobre presença do nosso amigo, colega e também grande cientista político e economista, Eric Gil Dantas. Tudo bem, Eric? Olá, Alessandro. Olá, Luiz. É um grande prazer estar aqui na Maldita Politicagem. É um podcast que já acompanho desde os primórdios, né? Antes da sua pré-história. Então é um prazer poder ajudar aqui a discutir um tema tão complexo que é a Petrobras. E aí, Luiz, tudo bem? Olá, Ale. Oi, Eric. É isso. Hoje a gente preparou o convite para o Eric, porque ele vai responder tudo, né? Antes de mais nada, vale a pena mencionar a nossa campanha de financiamento coletivo para quem quiser ajudar a aprimorar o projeto e eventualmente ampliá-lo. Você pode ir em apoia.c/Maldita Politicagem e deixar lá um caraminguazinho pra gente. Então, essa história do caraminguá, Luiz, rendeu muitas questões ao longo da semana. A gente foi procurar pra gente contribuir pro vocabulário. Caraminguá, que vem do dicionário do Luiz aqui, é uma palavra que vem do Guarani e significa objetos de pouco valor, que se levam em viagem, bugigangas. Então, se vocês puderem, contribuam pro caraminguá. Se não puderem também, contribua com a gente, dando a sua audiência, né, compartilhando aí da forma que vocês puderem. A gente agradece muito a audiência, né, a gente fica muito feliz com a participação de todos. É isso. O nosso convidado, Eric Gil Dantas, ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente faz pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas em Economia Política e tem publicado frequentemente nos jornais sobre a Petrobras, sobre política econômica, sobre política energética, alimento, o Observatório Social do Petróleo. O Observatório Social do Petróleo, é um dos responsáveis. Então, mais por dentro do que isso, impossível. Além do mais, o Eric, ele é torcedor do Belo, né? Um dos maiores times do Brasil, é isso? O Belo precisa ser apresentado, porque o nosso ouvinte não vai saber do que se Quem trata. é o Belo? É o campeão do Brasileirão de 2013, né? Então, sim. Qual brasileiro? Da Série D, né? Série que é D. o mais competitivo do país. Glorioso Botafogo da Paraíba. É isso aí. Bom, o tema da Petrobras, ele é tão, começar com essa imagem, ele é tão importante, tão relevante do ponto de vista político, social, econômico para o Brasil, que a gente vai tentar demonstrar ao longo do episódio como que praticamente toda a celeuma na qual nós estamos envolvidos, com preço do combustível, preço de outras coisas da nossa vida, como alimentação, que depende do preço do petróleo. Isso tudo é tão relevante que está incidindo numa série de medidas que alteram fortemente o orçamento, né, e a arrecadação da União. Hoje mesmo está sendo aprovada a PEC do estado de emergência para aumentar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, para criar a bolsa de R$1.000 para o óleo diesel dos caminhoneiros. E tudo isso, além de outras medidas recentes, tem um impacto profundo nas contas públicas. Isso afeta diretamente tudo, envolve interesses muito pesados e tem consequências gigantescas para a gente. Essa é a imagem. O negócio é central. Se tem interesse pesado em jogo no Brasil é quando a gente fala de banco e da Petrobras, né? Então hoje nós vamos enfrentar uma dessas frentes, que é a questão da Petrobras. Então, pessoal, a gente vai no primeiro bloco falar da história da Petrobras, né, como essa instituição foi criada, um pouco de como variou nos últimos governos. No segundo bloco, a gente vai atacar aquelas questões mais que estão na mente do povo brasileiro atualmente, né, sobre o preço da Petrobras, o que foi importante para a gente chegar até aqui nesses preços exorbitantes. E no terceiro bloco aí a gente vai explorar o nosso convidado aqui com historinhas e a famosa pergunta. Continue com a gente. Então, como já é de praxe, vamos pela história. Alessandro, fale pra gente como que começa a história da exploração do petróleo no Brasil. Engraçado que antes de perguntar, ele fala, seja objetivo. Então, vou ser objetivo, pessoal. Se faltar um negócio da história da Petrobras, vocês vão procurar, porque eu não esqueci o objetivo. Então, vamos lá. No século XIX, a exploração, né, a tentativa de achar petróleo no Brasil era como se fosse a lenda do chupacabra, assim, né? A galera ficava ali, tem petróleo, o pessoal ia lá, furava e não achava
achava nada. Essa história de tentar, né, achar petróleo no Brasil durou muito tempo, né? Somente no século XX começamos a chegar mais perto realmente de saber aonde realmente existia petróleo. Eric, se eu estiver errado, você me corrige. Durante boa parte desse começo do século XX, existia uma visão que, vejam vocês, parece muito comum hoje, né, de que o Brasil não seria capaz de achar esse petróleo e nem de fazer a exploração desse petróleo, e que deveria ter a participação de agentes externos, estrangeiros, né, a partir de 1930, com a ascensão do Getúlio Vargas, né, naquela visão bastante positivista, ele reúne os técnicos que seriam os mais apropriados para achar o petróleo no Brasil, e é a partir dos relatórios desses técnicos que as coisas começam a ficar mais claras, principalmente na década de 40, na Bahia, 2 poços importantes, né, que é de Candeias e de Lobato, né, Candeia e Lobato, né, foram as 2 cidades baianas onde acharam, né, o petróleo. Esse trabalho ainda era exercido por uma agência anterior à Petrobras, que era o Conselho Nacional do Petróleo, e somente em 1953 nós vamos ter a criação da Petrobras através da Lei número 2004. Queria perguntar então, Eric, o que representa nessa altura, né, nos anos 50, governo Getúlio Vargas, a criação da Petrobras? Bem, a Petrobras é esse ponto final na procura do petróleo no Brasil, né? Então, na década de 50 se cria a Petrobras, em 1953, e depois de um tempo, na década de 70, a Petrobras ela começa a produzir petróleo no mar, né? Em águas rasas, depois em águas profundas, e é quando o petróleo começa a jorrar do fundo no mar e dá a dimensão que a Petrobras foi construindo ao longo das próximas décadas, né? Porque ainda no início da década de 50, ainda era muito pouco a produção de petróleo ali em Candeias, algumas outras regiões da Bahia, mas a certeza de que o Brasil seria um grande produtor de petróleo do mundo começa quando ele vai ao mar, né? A ida da Petrobras ao mar. Mas você poderia dizer mais ou menos qual foi o perfil de criação da Petrobras e a sua orientação política? A alternativa para empresas privadas eram basicamente dos países ricos, né? No caso dos Estados Unidos com a Standard Oil, que virou todas as suas filhas, né? A Chevron, Standard Oil Nova Jersey, ou também, por exemplo, na Holanda com a Royal Dutch, na Inglaterra com a Shell, mas nos países pobres isso não era uma opção, né? Existia petróleo, porque o petróleo não depende de uma empresa, né? Ele existe milhões de anos atrás, independentemente de nacionalidade. Grande parte do petróleo está concentrado em países que não tinham capital para construir empresas privadas. Então, meados ali do século XX, se tinha muito a exploração e produção de petróleo das grandes empresas, que aí até chegou a ter o termo, né, as 7 irmãs, que eram as grandes petrolíferas do mundo, que elas exploravam no Irã, Iraque, norte da África, na Indonésia, no México, na Venezuela, e começa a ter outras opções, né? O México estatiza, depois tem os casos de Irã e Iraque, que também estatizam. O Brasil, a Petrobras, ele nasce nessa disputa, né? De que a prevalência de uma alternativa estritamente privada está em decadência. As grandes nações elas são menos convincentes para que os países pobres abram mão da sua soberania e aceitem a Shell, a Standard Oil, a BP. E a Petrobras ela surge nesse momento, ela condensa toda essa discussão, né? Será que o Brasil tem dinheiro para criar uma empresa? Será que o Brasil tem tecnologia para criar uma empresa? Tem uma burocracia para criar uma empresa? Porque não era qualquer empresa, né? Era uma petrolífera. As petrolíferas, junto com os bancos, como o Luiz falou, até hoje são algumas das maiores setores mais ricos do mundo. Então, o contexto era mais ou menos esse. E o Brasil acabou optando pelo sistema privado. Na década de 50, 1953, cria a Petrobras ao mesmo tempo em que se cria o monopólio, né? Ela veio o monopólio estatal
do petróleo, para a produção de petróleo e gás natural e para o refino. Só a distribuição que continuou não sendo um monopólio, tanto que a Shell continuou existindo no Brasil desde sempre, né? Do momento da sua criação em 53, passando por muitas turbulências políticas na década de 60, pela todo o regime militar, as transformações e as crises da década de 80, tudo isso a Petrobras resistiu do ponto de vista político e manteve o mesmo formato jurídico e político, né? E aí, na década de 90, ela começa a sofrer algumas alterações, como, por exemplo, a quebra do monopólio do petróleo no governo Fernando Henrique. Qual que é, em linhas gerais, qual que é o último quarto da vida da Petrobras? A partir da quebra do monopólio, teve episódios até cômicos, né? Quando tentaram mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, no governo FHC, que era mais... Braxil. que era melhor entendido pelos estrangeiros, mas no governo FHC diminuiu muito os investimentos da empresa, a parte de exploração ficou muito estagnado, porque o FHC tinha um outro objetivo, né? Quebra do monopólio, nova lei do petróleo em 1997, o objetivo dele, assim como desde Collor, era privatizações. Ele não conseguiu privatizar a Petrobras, mas conseguiu quebrar o monopólio, o que era uma coisa muito importante, né, para aquela época. E a partir do governo Lula, há um aumento muito grande dos investimentos, tanto que o pré-sal é dessa época. Então, se inicia uma nova fase da Petrobras. Então, a gente pode falar que a Petrobras ela tem uma fase pré-histórica, né, que era isso aí que o Alessandro estava falando, do Conselho Nacional de Petróleo, até o início da criação da empresa. Depois a empresa passa a crescer, indo ao mar, criando as refinarias, virando uma empresa importante. Ela passa pela quebra no monopólio, que aí ela perde relevância, fica mais ou menos estagnada. Nos governos petistas ela volta a ter um protagonismo, encontra o pré-sal, o Brasil se torna o 9º maior produtor de petróleo do mundo, né, nos últimos tempos, e agora, desde o Temer, tem uma nova fase que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar de forma mais aprofundada, porque tem tudo a ver com a atual política de preços, as privatizações e por que você está pagando a gasolina, o diesel e o gás de cozinha mais caros da história. Bom, Eric, tem uma pergunta aqui que eu sempre ouço falar, né? Na sala dos professores, estou na sala de jantar da minha casa, as pessoas sempre continuam levantando essa pergunta, que é sobre o preço da gasolina, principalmente, né? Dos combustíveis no geral. E existe uma explicação para isso, também no senso comum, de que o preço está alto devido exclusivamente à guerra na Ucrânia, né? Já que essa guerra envolve produtores que são importantes de gás e de gasolina também. Bem, Alessandro, para explicar o preço da gasolina, do diesel, do GLP, dos derivados de petróleo hoje, a gente tem que falar da decisão do Temer de criar o PPI, né? O PPI, ele é o preço de paridade de importação. Essa política de preços, ela tem por objetivo definir os preços de derivados de petróleo. Derivados de petróleo aqui, principalmente para a população, sempre aparece ali gasolina, gás de cozinha e diesel, mas também tem outras coisas, por exemplo, querosene de aviação, que explica parcialmente o porquê que as passagens de avião estão tão caras, mas define o preço desses produtos derivados como se eles fossem importados. Importado mais especificamente do Golfo do México, nos Estados Unidos, que é o preço de referência para a Petrobras. É como se a gente pegasse uma gasolina lá no Golfo do México, colocasse num navio, trouxesse até um porto do Brasil, digamos, Porto de Santos, e descesse ali, pegasse, colocasse em um caminhão e levasse até onde a gente fosse consumir. E todos esses custos, então, transporte marítimo, o custo portuário, inclusive também o imposto que se paga à Marinha por utilizar as águas do Brasil. O custo de pegar e transportar do porto até o local de consumo, tudo isso seria incluído
nesse preço. Então, quando a gente fala de PPI, quer dizer que a gente está simulando uma importação. É o custo da gasolina lá nos Estados Unidos. Então, o custo é em dólar, por isso que entra aí também a questão da dolarização do preço, mas todos os custos que na economia se chama de internalização, né? De fazer com que esse produto entre no país e vá até o local de consumo. Por isso que nós pagamos uma gasolina a esse preço. Se eu fosse comprar um feijão que eu produzo aqui, e eu prefiro comprar o feijão que é produzido nos Estados Unidos ou com o preço que é produzido lá, que é isso que é a paridade do preço, né? Como se fosse Sim, como uma simulação do preço. É uma simulação de uma importação. É como se a gente não produzisse nada, só que então, a gente é um Então eu ia pagar R$50 no saco de feijão. Isso. Certo. Como você paga R$7 pela gasolina. Mas o problema dos preços dos combustíveis, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, eles chegaram aos recordes históricos ainda no ano 2021. Veio a guerra da Ucrânia, a Rússia é uma grande produtora de petróleo e de gás, principalmente de gás, né? E a Ucrânia é um caminho para os gasodutos da Rússia até a Europa. E com a guerra fez com que os preços do petróleo subissem ainda mais, né? Porque no final do ano passado estava entre 80 e 90 dólares. Com a guerra chegou aí a 120 dólares, aí a gente está variando muito, entre 100 e 120 dólares. Mas é importante lembrar que o preço do barril de petróleo, ele é uma referência aqui, né? O PPI, ele é preço de combustíveis. É o preço internacional da gasolina, o preço internacional do diesel, do gás de cozinha, e não do petróleo. Tanto que, às vezes, o diesel, por exemplo, na semana passada, ele passou pela primeira vez o preço da gasolina. Por quê? Porque o diesel ele se valorizou mais do que a gasolina Sim. no mercado internacional. Então a gente fala do preço do barril de petróleo porque as pessoas entendem, sabem que o Brent subiu, desceu, mas o preço de referência do PPI é a gasolina, é o diesel vendido na costa do Golfo do México. Então, para sintetizar, eu posso sintetizar da seguinte forma. A adoção do PPI no Brasil, no caso brasileiro, nesses últimos anos significou deixar os preços da gasolina, principalmente do diesel, deixar a população mais vulnerável, né? Nesse ponto de vista, né? Porque existe aqui uma diminuição da capacidade da Petrobras, por exemplo, de regular esse preço de forma mais adequada para a população. Exatamente. E por quê? O Brasil não precisa ser um tomador de preço internacional, né? Porque a gente produz. Dos combustíveis líquidos, em 2021, a gente importou 15,99% do que a gente consumiu, se considerar gasolina, diesel e etanol. Aí gasolina menos 6, 7%, diesel mais 27%. Então a gente tem um déficit, mas tem um déficit de gasolina de 6, 7%, diesel 27, 28%. Mas o PPI, ele inverte a lógica, né? Ao invés de ser algo complementar, o impacto do preço é porque parte é importado e vira como se a gente fosse um tomador total de preço, como se a gente fosse, sei lá, a Bulgária, a gente fosse qualquer um país que não produz uma gota de petróleo e que não tem uma refinaria. Perfeito. Mas durante a crítica ao governo Dilma e as transformações que vieram a ser implementadas no governo Temer pelo Pedro Parente, que foi o indicado à presidência da Petrobras, pareciam que a adoção do PPI era o único caminho possível, que a Petrobras estava quebrada e que se não fosse o PPI a gente não ia conseguir salvar a empresa. Bem, isso é uma coisa interessante, né? Se coloca muito a questão de que a Petrobras estava quebrada, como se uma petrolífera fosse facilmente quebrável, né? No final do governo Dilma, teve a queda do preço do barril de petróleo. Então, tinha chegado aí até mais do que está agora, né? Acho que chegou quase a 140 dólares. Claro que o real estava muito melhor do que hoje, né? O câmbio era 2,40, não de 5,20. Mas chegou a mais de 140 dólares o preço do barril de petróleo. E depois teve uma queda gigante. E isso fez com que a Petrobras tivesse que fazer baixas contábeis. E os resultados ali do final do governo Dilma, a Petrobras teve prejuízo por baixas contábeis. É só você entrar nos resultados de 2013, 14 e 15 da Petrobras, que você vai ver que os prejuízos não são porque a Petrobras vendeu combustível mais barato do que o que ele custou, né? Quando a Dilma segura os preços, ela, na verdade, ela estava fazendo com que a Petrobras deixasse de ganhar mais, né? Mas não gerou prejuízo. E também a Petrobras, ela tinha tido um endividamento muito elevado por conta do pré-sal.
A Petrobras estava em uma fase de início da produção do pré-sal, dos investimentos para a exploração do pré-sal e depois da produção. Hoje o pré-sal já significa 75% da produção de petróleo no Brasil. Ou seja, se não fosse o pré-sal, a indústria brasileira de petróleo seria 1/4 do tamanho que é hoje, né? Então, são investimentos, no mínimo, justificáveis. Mas vale a pena voltar a essa ponta. Você disse que a Dilma deixou de lucrar, né? Isso normalmente é criticado. Mas, na verdade, ela deixou de vender mais caro, você tinha dito pra gente. Ela deixou de vender mais caro para que o preço não crescesse a ponto de prejudicar o consumidor final e tinha um momento de investimento e de pesquisa e de perfuração para produzir o pré-sal. Em 2013, a Petrobras estava investindo em valores atuais mais de 150 bilhões de reais no ano. Então, a Petrobras, ela em muitos anos é a maior investidora individual do país, né? Uhum. Mas ela estava investindo mais de 150 bilhões de reais em valores atuais. Então, ela estava em um momento de criação de refinarias, por exemplo, em 2012, 13, 14, teve naquele período ali teve a construção da refinaria no Rio Grande do Norte, a Clara Camarão, teve a construção da RNEST, Abreu e Lima, em Pernambuco. Começou a construção do Compeg no Rio de Janeiro, ia construir a Prêmio 1 e 2 no Maranhão e no Ceará. Então, era um nível de investimento muito elevado. A Petrobras chegou a empregar quase 500 mil trabalhadores diretos ou terceirizados. É coisa. Então, era muita coisa. Hoje, se fala, a Petrobras precisa ter o PPI para preservar a capacidade de investimento da Petrobras. Mas há muitos anos a Petrobras não investe nada. Então, a gente precisa preservar a capacidade de investimento da Petrobras, mas ela investe 1/3 do que investia em 2013. Interessante, Eric. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho também interessante. Quantos % da Petrobras do Brasil, né? São ações do governo brasileiro, né? Como que está essa divisão? Porque a gente ouve muito falar de privatização da Petrobras, mas a gente sabe que esse processo de privatização já se iniciou, né? Em algum ponto. Hoje, como é que é o cenário sobre as ações da Petrobras? Bem, acho que são dois temas importantes. O de ações e o processo de privatização que vem ocorrendo desde 2015 na Petrobras. O primeiro a Petrobras é uma empresa de capital misto que a União detém o poder de mando, né? Por quê? Porque ela tem mais de 50%, 50,04%, se não me falha a memória, das ações ordinárias, porque uma empresa de capital aberto tem ações preferenciais e ações ordinárias. As ordinárias são as ações que dão voto e as preferenciais só dão dividendos, não tem voto nenhum. Como a União ela detém mais de 50% das ações ordinárias, ela é a dona, ela é a controladora da Petrobras. Mas no total das ações, a União, junto com o BNDES-Par, e o BNDES, ele só tem 34% do total das ações. Então, ela manda da empresa, por isso que ela nomeia o presidente da empresa, o presidente do conselho, nomeia pelo menos 6 conselheiros em relação aos 11 total, né, de 11 conselheiros. Então, ela é que manda, porque ela nomeia, ela tem a maioria das ações ordinárias e nomeia a maioria dos seus conselheiros. Mas uma coisa que vem acontecendo de 2015 para cá, então, se inicia no segundo governo Dilma, naquela virada liberal, né, com o Joaquim Levy, e a Petrobras ela começa a vender ativos. Primeiro era a desculpa de que tinha que diminuir o endividamento, por conta dos grandes investimentos, construção de refinarias, início da produção do pré-sal, a Petrobras se endividou bastante, mas que é natural, né? Tanto que agora, no caso da Petrobras, 72% no primeiro trimestre de 2022 do petróleo produzido pela empresa veio do pré-sal. Então, novamente, eram investimentos necessários, né? Aí primeiro por conta do endividamento, aí depois entrou questões concorrenciais, o CARD entrou falando que a empresa teria que vender a metade do parque de refino, porque aí geraria concorrência, teria que vender também os seus gasodutos. E o Luiz falou, né, no início, a gente tem o Observatório Social do Petróleo, que é ligado à Federação Nacional dos Petroleiros, e a gente faz a contabilidade das privatizações da Petrobras. Em 2015, até a última atualização, que foi em maio desse ano, a Petrobras vendeu mais de 263 bilhões de reais em ativos. Então, NTS e TAG, que são os gasodutos,
A BR Distribuidora não é mais a Petrobras, apesar de a gente ver lá BR no posto ou Petrobras, é de uma empresa privada, que é a Vibra Energia, a Liquigás, que a gente comprava lá o gás de cozinha, a Gaspetro, que tem as participações nas distribuidoras de gás natural nos estados, a refinaria da Bahia, eles querem privatizar também, já acertou a venda da SIX, São Mateus do Sul, de produção de xisto aqui no interior do Paraná, da Reman, na refinaria de Manaus, está tentando fechar a venda da Lubinor no Ceará, anunciou que vai retomar as negociações para vendas das refinarias do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, vendeu poços de produção de petróleo em Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então tem uma gama de ativos que já foram vendidos. Falar privatizar a Petrobras, mas a Petrobras já vem sendo privatizada. 2020 vendeu mais 20 bilhões de reais em ações da Petrobras que estavam em posse do BNDES. Então há um processo de privatização, né, da Petrobras. Viu, Luiz? Vou contar uma coisa para você aqui. Lembra do seu nome cabalístico, do Jean Colonaro? Aquele delírio que você teve lá? Episódio 6? Que a cada 29 anos, se não me engano, um grande profeta aparece na política brasileira, né? O Jânio Quadros, Collor e Bolsonaro. Isso. Então, lembra daquele negócio, né? Eu fui pesquisar sobre os presidentes da Petrobras, né? Ao longo de toda a sua história. A Petrobras acumulou, dentro de todos esses anos, 41 presidentes, né? Em média, eles permanecem 1,8 anos, né, no cargo, quase 2 anos. Considerando Bolsonaro ou não? Considerando Bolsonaro. Ou seja, é mais, né? O governo Bolsonaro a média do governo Bolsonaro é 0,8 anos, considerando que foram 3 anos e meio, mais ou menos, que ele permaneceu no cargo, com 4 nomeados, né? Um quase nomeado, né? Chegou lá, mas não foi nomeado. Sim. Adriano Pires, né? Qual o outro presidente você acha que se assemelha com o nosso amigo Bolsonaro? Baseado naquele episódio, só pode ser o Collor, né? Fernando Collor de Mello, você acertou então. Acerto para você, Luiz. Collor teve 5 nomeações no curto mandato dele, né, como presidente da República, assim como o José Sarney com 5 mandatos também. Esses 3 governos sozinhos nomearam 14 presidentes. A média seria muito mais alta se não fosse por esses 3 governos, né? O que significa, então, que um tipo de política privatizante, essa palavra é muito anos 2000, né? Anos 90, mas é isso, né? Uma inclinação que quer ver a Petrobras como uma empresa de perfil privado, como que eu posso dizer isso? Esse tipo de orientação que quer... Orientação ao mercado. Né? Orientação ao mercado da Petrobras, perfeito. Ela tem consequências políticas que gera mais instabilidade no comando da empresa, é isso basicamente. Por quê? Porque não tem como um governo fazer isso sem contribuir negativamente para o serviço que a Petrobras presta, que é energia, combustível. Então, isso gera impopularidade e gera instabilidade política no funcionamento da empresa, e aí o presidente tem que interferir nisso sistematicamente. Né? Até tem uma questão importante, né, que existem empresas estratégicas. Porque a gente está vendo, né? É um setor estratégico. Quando ele não funciona como deveria, tem crise. Crise econômica, crise social, crise fiscal. E crise política, né? Que era o que a gente está falando. E a Petrobras, ela, desde que adotou o PPI, ela está em uns 40% do tempo em crise. 2018, crise da greve dos caminhoneiros. Mas passou o ano inteiro em crise. 2021, final de 2020, começa a crise que a gente está agora, né? Então, o PPI, ele é um gerador de crise. Sim. É um modelo que foi adotado em 2016 e que ele gera 40% do tempo dele gerou crise. Pois bem, então o PPI é um fator que gera crises. E essas crises, como disse o Alessandro, têm produzido uma taxa de estabilidade muito, muito baixa dos presidentes da Petrobras. Parece que essas sucessivas trocas de presidente da Petrobras têm sido para tentar tapar o sol com a peneira, porque se coloca a culpa no presidente da Petrobras ou no conselho da Petrobras e se ignora totalmente o PPI. Ninguém fala isso, o Bolsonaro não fala isso, o Paulo Guedes não fala isso e a imprensa também não fala muito isso. Né? O Bolsonaro, ele joga com isso, né? Ele joga com, eu estou tentando fazer alguma coisa, eu demito uma pessoa
para tentar mudar alguma coisa na Petrobras. Mas ele não pode ser contra o PPI porque o mercado apoia o PPI. E o mercado é um dos principais pilares de sustentação do governo. Ele fica nesse jogo de cena, tentando convencer o eleitorado dele que ele está tentando fazer alguma coisa, mas ele não consegue, ao ponto de que o Mauro Coelho foi nomeado e 2-3 semanas depois ele já tinha virado um inimigo do Bolsonaro, né? Não faz nem sentido, você acabou de colocar o Mauro Coelho e 2-3 semanas depois ele já vira o causador da crise da inflação no Brasil. E então ele joga com isso, né? Uma hora ele troca para dizer que está fazendo alguma coisa, mas ele não coloca alguém que queira mudar o PPI porque ele não quer ir de encontro. Mas parece o pior emprego do mundo também, para quem assume, né? Enfim, o cara vai ser fritado pelo presidente, embora escolhido pelo presidente. O presidente escolhe o cara para fritá-lo e manter a política. Então, Eric, chegou aquele momento que eu falei para você, anunciei para você no começo. A gente tem a tradição de responder uma pergunta que é essencial para a gente acabar o nosso episódio aqui. Então, é maldito ou não é a privatização da Petrobras? A sua opinião sobre? Bem, Alessandro, eu acho que para ilustrar o que é o impacto da privatização da Petrobras na vida de um brasileiro comum, é só a gente pegar o caso das refinarias, né? A Bahia teve a primeira refinaria privatizada. Como você falou, né? Foi o primeiro poço de petróleo do país e também a primeira refinaria a ser privatizada. A RLAM, que era o nome da antiga refinaria, que era propriedade da Petrobras, ela vendia gasolina 2 centavos mais barato do que as outras refinarias da Petrobras e o diesel variava aí. 2-4 centavos mais barato do que as outras. Desde o início, começa a operar em 1º de dezembro de 2021. A Selem, que é de propriedade de um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, um fundo soberano do Estado dos Emirados Árabes. A partir de 1º de janeiro, a Selem está sempre vendendo gasolina e diesel mais caro do que a Petrobras. Na média, hoje está entre uns 7% e 10% mais caro ao longo do ano a gasolina e o diesel da Selem em relação à Petrobras. Isso acontece independentemente da vontade da Selem até, porque, primeiro, a Petrobras ela é uma empresa integrada, então ela tem uma margem muito grande desde a extração até o refino. Então ela pode absorver variações de preço sem ter grandes prejuízos. Segundo, a Petrobras ela é uma empresa estatal, então ela não precisa só maximizar o seu lucro, né? Tanto que ela vem vendendo combustível abaixo do PPI. E terceiro, porque a Selem está em um monopólio privado regional. Ela não tem concorrente lá. Estão querendo vender refinarias para criar monopólios privados e a Bahia é um monopólio privado. A única concorrência que existe na Bahia é via importação. E via importação é PPI. Ou seja, a concorrência lá começa a partir de preços que sequer a Petrobras consegue cobrar porque o brasileiro não consegue pagar. Então, a privatização da Petrobras ela vai gerar imediatamente aumento de preços. Perfeito. Então, se é maldito ou não, fica na cabeça de quem está ouvindo. Se você quiser pagar mais ainda pela gasolina... Eric, a gente também costuma pedir uma história que você travou contato, que você vivenciou, que ilustra um pouco o tema do episódio. Você teria uma história, mas pode ser uma história mais simples ou da mais complexa possível, que ilustra um pouco a dinâmica política por trás disso. Tem uma que é com uma conversa aí, que é com esse trabalho aí do Observatório Social do Petróleo, a gente conseguiu uma inserção muito grande nas mídias e tal. Desde a Lava Jato, a Petrobras vem sendo bombardeada pelos jornais, né? Falando diversas coisas. Que tá quebrada. Que é um ato de corrupção, que é ineficiente, blá, 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 né? E tem até o Luiz perguntou aí ao longo do episódio, da questão do mito da Petrobras quebrada, né? Por conta da variação do Brent. Se você pega a geração de caixa, a variação é muito pequena. Mas aí eu tenho dúvida, né? Porque... Por que os grandes jornais, eles reproduzem tanto essa ideia? Aí agora juntando a questão do PPI. Se não for o PPI, a Petrobras vai quebrar. Então não é nem é uma questão de sobrevivência. Mas se você for ver, quem estiver ouvindo e tiver curiosidade de ir lá nos resultados da Petrobras, tá bem fácil no site da Petrobras pegar um demonstrativo financeiro do final do
do quarto trimestre de 2015, por exemplo, você vai ver. Mas as pessoas, eu tinha curiosidade de saber se os jornais, se os jornalistas, eles sabiam disso ou se estavam só... estavam reproduzindo na ignorância. Se eles não sabiam coletar o dado. Aí, em uma conversa que eu tive com um comentarista de uma TV grande aí, né, importante, um comentarista de economia, eu perguntei, mas você sabe disso? Você já entrou nos balanços e tal? Porque ele estava crítico ao PPI. Ele falou, não só pode ser isso, né? Ele não falava isso na TV, né? Porque não pode. Mas ele tá falando, não dá, né? Porque tá quebrando o país, o PPI, enquanto a Petrobras lucra 106 bilhões de reais, não fecha a conta. Aí eu perguntei, e você se fala muito aí, né, na TV sobre que a Petrobras quase quebrou e que agora não pode cobrar outra coisa que não o PPI, senão vai quebrar de novo. Mas nos resultados lá, não é uma questão que a Petrobras vendeu mais barato do que gastou para produzir o combustível, né? Foi a questão da variação contábil. Não, eu sei, sim. Mas aí eu espero que ele realmente saiba, né? Porque a outra possibilidade é que ele falou um sei com convicção ou sem convicção? Ele ficou constrangido. Por quê? Porque realmente ele não fazia o dever de casa, né? Você repetir uma coisa que tá lá num balanço contábil objetivamente, né? Mas para mim ele disse que sabia, que ele não falava isso não. Mas também eu não acompanho a vida dele toda para saber o que ele falava antes, né? E para essa equação fechar, o papel da imprensa é fundamental, né? Porque se não for a imprensa, desde o governo 2015, 2014, falando que o problema da Petrobras era a política de preços e a corrupção, tudo isso foi muito importante para que uma certa visão de que a Petrobras era um antro de roubalheira, ineficiente, que não prestava um serviço importante ao país, tudo isso se afirmou muito. E isso é fundamental para embasar o processo que está em curso, né? Vale a pena mencionar, por exemplo, que ao longo de 5 ou 6 anos de toda a Operação Lava Jato, o total estimado de desvio da Petrobras foi de 40 bilhões pela Polícia Federal. E o Eric disse para nós em algum momento, acho que no primeiro bloco, que a Petrobras investia pelo menos 160 bilhões por ano. Então, dá mais do que 10 vezes o valor que foi desviado. E isso não é para defender que foi desviado e que o desvio é irrelevante. Na verdade, isso é para demonstrar a responsabilidade do PT nos desvios. Porque isso foi dar munição para o adversário, né? Mas o valor não representa o ganho da empresa. Não tem nem brincadeira, 40 bilhões para a Petrobras. Ela lucrou 106 bilhões, né, esse ano? Então, ao longo de 5 anos. Então, é importante estimar esses valores que nunca aparecem corretamente na imprensa. Alessandro, como que você fecha a engrenagem política dessa coisa? Eu não fecho de jeito nenhum, cara. Eu gostaria de dar um outro fim para essa história toda, um final feliz, né? Um final mais animado. Mas eu queria agradecer ao nosso convidado, o Eric, obrigado pela presença. Para quem tiver interesse, o Eric tem diversas contribuições no jornal Estadão, né? A gente vai disponibilizar nas referências os trabalhos dele, né? Pode ser. Então procurem aí, para quem quiser mergulhar no assunto, é muita coisa para a gente falar aqui. E agradecendo de novo a audiência de todos, né, Luiz? Isso, vale enfatizar que a gente olha os dirigentes da Petrobras atualmente, né, que são apresentados pelo Arthur Lira como indivíduos absolutamente franciscanos, interessados pura e simplesmente no desenvolvimento da empresa, do país, né? Um bem maior, que é a eficiência do país, mas sem brincadeira, o Eric é um desses indivíduos que está preocupado realmente com a questão do valor estratégico da Petrobras, né? Já faz muitos anos que a gente acompanha ele estudando isso. Muitos anos que ele quer colocar essa pauta na mesa, né? A Petrobras e tal. E agora, não pelo motivo que ele queria, ele está sendo muito demandado, né? E é muito bom escutá-lo. Então a gente agradece demais, Eric. Fica com você as palavras finais. Não, gostaria de agradecer o convite para participar do podcast, agradecer o Luiz, o Alessandro.
e colocar que discutir a Petrobras é discutir, de fato, o futuro do país, né? Eu acho que a Petrobras ela é uma ferramenta para a retomada econômica do país. Como eu falei, a Petrobras, em valores atuais, ela chegou a investir mais de 150 bilhões de reais em um único ano, e ela tem poder para fazer de volta isso, né? Tanto que lucrou mais de 100 bilhões de reais e deve lucrar algo em torno de 150 bilhões de reais esse ano. E é uma ferramenta que pode nos dar soluções para grandes problemas. A gente tem que ter retomada de construção de refinarias. Tem déficit? A gente vai importar? Não, a gente tem que construir refinaria. A gente é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. A gente produz mais petróleo do que a gente está consumindo. Então a gente tem que criar novas refinarias. Novas refinarias é incentivo à construção civil, é mais empregos, é menos importação, o que melhora a questão cambial. A gente precisa ter uma transição energética. A Petrobras ela veio diminuindo drasticamente os investimentos em transição energética, em questão eólica, em questão de biocombustíveis, em questão solar. Então, nós precisamos retomar, porque a discutir o futuro do país é discutir a transição energética também. A gente precisa fazer várias coisas com a Petrobras, e 2022 é um ano que a gente tem que discutir Petrobras nas eleições. Então, vamos falar sobre a maior empresa do Brasil, não só pelas suas desgraças, mas também como proposta presidencial, né? Isso, porque lembrando da ideia da professora Marta Hetz, no Brasil, 80% da população é a favor de política distributiva. Se você não utiliza uma empresa como a Petrobras para garantir acesso a determinados bens de modo barato, e você promete isso na eleição, você promete que vai garantir gasolina, como o Bolsonaro fez, prometeu, né? E você não garante gasolina isso. 2 e quanto que ele prometeu? 2,50? Você promete isso e você não garante, isso é o clássico estelionato eleitoral, né? Então isso tem que ser discutido. Fechou? É isso, Alessandro? Obrigado. Fechou. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.